porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Segundo Crônicas 7. Logo que Salomão terminou de orar, desceu do céu fogo e queimou a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Eterno encheu o templo. A glória se manifestou de maneira tão intensa que os sacerdotes não puderam entrar no templo. Depois que Deus entrou, não havia espaço para os sacerdotes. Quando todo o povo de Israel viu o fogo descendo do céu e a glória do Eterno encher o templo, eles se ajoelharam, curvaram a cabeça, adoraram e deram graças ao Eterno. Sim, Deus é bom, seu amor leal dura para sempre. Depois o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Eterno. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas para a dedicação do templo. Todos os sacerdotes estavam trabalhando. O coral e a orquestra dos levitas que Davi tinha organizado para cantar e tocar louvores ao amor do Eterno estavam ali. Do outro lado do pátio, os sacerdotes tocavam as trombetas. Todos os israelitas estavam de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, na frente do templo do Eterno, e ali apresentou a oferta queimada, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. O altar de bronze era pequeno demais para tanta oferta. Foi assim que Salomão celebrou a grande festa de outono, a festa das cabanas. Durante 7 dias, multidões vinham desde a região nordeste, de Lebo-Amate, até a região sudoeste, do Ribeiro do Egito. Eles celebraram a primeira semana. Depois prolongaram a festa por mais uma semana. Levaram uma semana para dedicar o altar e outra para a festa propriamente. Foram 2 semanas de festa. No dia 23 do 7º mês, Salomão despediu o povo. Todos saíram felizes e animados por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Salomão terminou a construção do templo do Eterno e do palácio real, cumprindo tudo o que havia proposto fazer. Foi um sucesso, e ele ficou muito satisfeito. O Eterno apareceu a Salomão naquela mesma noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar como templo para sacrifícios, como local de adoração. Mas se eu fizer cessar a chuva do céu, mandar gafanhotos devorarem suas lavouras, ou enviar uma praga contra o meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados, restaurarei o bem da terra. De agora em diante estou atento dia e noite às orações feitas neste lugar. Tenha certeza de que escolhi e santifiquei o templo que você construiu. O meu nome estará aqui para sempre. Meus olhos estão abertos. Minha atenção será total e contínua. Quanto a você, se viver da maneira que desejo, como seu pai Davi, com um coração puro e atitudes corretas, fazendo tudo o que mandei, obedecendo à minha orientação e acatando as minhas decisões, sustentarei o seu governo sobre Israel. Vou mantê-lo firme no trono. A aliança que fiz com seu pai Davi, faço com você. Sempre haverá um descendente seu sobre o trono de Israel. Mas se você ou seus filhos me abandonarem, desprezarem a minha orientação e as minhas decisões, fabricando e adorando outros deuses, então não me comprometo. Riscarei Israel do mapa e rejeitarei o templo que acabei de santificar para a honra do meu nome. Israel será alvo de zombaria entre as nações. Este templo, majestoso como é, será objeto de desprezo. Todos os que passarem diante dele irão balançar a cabeça e dizer: o que aconteceu aqui? Como aconteceu isso? Então alguém dirá: o povo que vivia aqui abandonou o Eterno, o Deus que tirou seus antepassados do Egito. Foram servir e adorar outros deuses. Por isso, toda essa devastação. Segundo Crônicas 8. Depois de 20 anos, Salomão realizou muitas obras: a construção do templo do Eterno e o palácio real, a reconstrução das cidades que Irão tinha dado a ele, que povoou com israelitas, a conquista de Amate, Zobá, a fortificação de Tadmor no deserto e de todas as cidades armazém
que ele havia estabelecido em Amate, a construção das cidades fortificadas de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, com muros, portões e trancas, a construção de Baalate e das suas cidades armazém, a construção das cidades nas quais ficavam seus cavalos. Salomão era um construtor impulsivo e extravagante. Em Jerusalém, no Líbano, onde e quando desejasse, ele construía. Salomão reuniu o remanescente dos antigos moradores da terra, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos os não-israelitas sobreviventes das guerras, e submeteu-os a trabalhos forçados. Continuaram até hoje nesse trabalho, mas os israelitas não eram tratados assim, eram convocados para o exército e para a administração. Eram líderes do governo e comandantes de carros e de cavaleiros. Também eram encarregados dos projetos das construções de Salomão. Havia 250 supervisores responsáveis pelas equipes de trabalhos forçados. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele construiu para ela, pois disse: minha mulher não pode morar na casa de Davi, o rei de Israel, porque o lugar em que a arca do Eterno esteve é sagrado. Depois, Salomão apresentou ofertas queimadas ao Eterno sobre o altar que havia construído no pátio do templo. Ele seguiu as prescrições de Moisés para os sacrifícios: os sábados, as luas novas, as 3 festas anuais, as festas dos pães sem fermento, a Páscoa, das semanas, Pentecoste e das cabanas. Ele adotou a prática de seu pai Davi e formou grupos de sacerdotes para realizar o serviço da adoração. Designou os levitas para cuidar do louvor e para ajudar os sacerdotes nas tarefas diárias. Nomeou guardas para cada entrada, conforme a determinação de Davi, o homem de Deus. As instruções do rei aos sacerdotes e aos levitas foram seguidas à risca, até mesmo com respeito aos tesouros. Tudo o que Salomão resolveu fazer, desde a fundação do Templo do Eterno até o seu acabamento, foi concluído. Depois, Salomão foi para Ezion-Geber e Elate, no litoral de Edom. Hirão enviou a ele navios com marinheiros experientes. Os marinheiros de Salomão se uniram a eles e todos navegaram para Ofir, no leste da África. Ali carregaram 15.700 quilos de ouro e os trouxeram para o rei Salomão. Segundo Crônicas 9. A rainha de Sabá ouviu falar de Salomão e veio a Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Chegou em grande estilo, trazendo uma comitiva com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Ela abriu seu coração a Salomão e falou sobre todos os assuntos que eram do seu interesse. Salomão respondeu a todas as suas dúvidas. Não hesitou em nada. Depois que ouviu em primeira mão a sabedoria dele e viu com os próprios olhos como o palácio que ele tinha construído, as refeições que foram servidas, as acomodações dos seus oficiais, a dedicação dos criados, os trajes dos funcionários e dos copeiros e a generosa oferta queimada que oferecia no templo do Eterno, a rainha de Sabá ficou extasiada. Ela disse ao rei: tudo o que ouvi a seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria que chegou ao meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesma não tivesse visto. Não foi exagero o que eu vi. Sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Felizes são os homens e mulheres que trabalham para você, pois tenho o privilégio de estar perto de você todo dia e ouvir as suas sábias palavras. Bendito seja o Eterno, seu Deus, que se agradou de você e o constituiu rei. Sem dúvida, o amor do Eterno para com Israel está por trás disso tudo. Ele constituiu você rei para manter a ordem e a justiça. Ele deu de presente ao rei mais de 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Os navios de Hirão também importavam ouro de Ofir e grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas. Da madeira de sândalo, refez os corrimãos do templo do Eterno e do palácio real. Também a utilizou para fabricar harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebida uma carga de madeira de sândalo como aquela. Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Além dos generosos presentes que ela já havia recebido dele,
Satisfeita com o que viu, ela voltou com sua comitiva. Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro do comércio com mercadores e diversos reis e governadores. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3,6 kg. Fez também 300 escudos menores de 1,8 kg de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da Floresta do Líbano. O rei construiu um imenso trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto era arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão. Na ponta de cada degrau também havia um leão. Não havia um trono parecido com esse nos reinos ao redor. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da Floresta do Líbano. Na época, não se fazia nada de prata, pois era material barato e muito comum. O rei tinha uma frota de navios que viajava junto com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota trazia uma carga de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinha conhecer Salomão e saber um pouco da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Todo ano os visitantes chegavam em grandes levas e todos traziam presentes. Artigos de ouro e de prata, roupas, armas modernas, especiarias exóticas, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Tinha 4.000 estábulos para os cavalos e carros e 12.000 cavalos. Eles deixavam em cidades especialmente preparadas para eles e também em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates a leste até o território dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez que a prata fosse tão comum quanto as pedras, e o cedro como as figueiras das planícies. Ele importava cavalos do Egito e de outros países. O restante da vida e do governo de Salomão, desde o início até o fim, pode ser lido no registro histórico do profeta Natã, na profecia de Aías de Siló e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Novo Testamento. João 11, do 1 ao 29. Havia um homem chamado Lázaro, ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os 3, Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, o Senhor não pode fazer isto. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia, da luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto seus discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele.
Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi aonde sua irmã estava, Maria, e sussurrou ao seu ouvido: O Mestre está aqui e perguntou por você.